ela sustenta esses financiamentos, né? Ela sabe que ela, se apertar de alguma forma, os ativos dela estão gerando renda para que ela possa arcar com as despesas, né? Então é isso. Então, qual a importância disso que eu estou mostrando para vocês? Que a gente tem que estar conscientizado que as sobras que a gente tem que pensar no nosso futuro. Eu não estou falando, a gente não pode ter prazer. Então, o pessoal fala, a gente não pode, tem que cortar tudo, até o cafezinho, né? Tem aquela frase, corta até o cafezinho. Não, você não corta até o cafezinho. Você tem que economizar. Mas você continua tomando o seu cafezinho, você continua fazendo as coisas que te dão prazer. Muitas vezes, faz menos, né? Eu vou todo final de semana no cinema. Não, então vai 2 vezes no mês, né? E deixa 2 sem ir. São coisas desse tipo. A gente não pode deixar de fazer o que a gente gosta, senão a gente acaba largando a economia, a nossa renda passiva para lá para fazer o que a gente gosta, né? A gente faz com mais moderação, né? Bom, então tem outra frasezinha aqui do Will Smith. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar as pessoas que não gostam, né? Que era bem isso que, de repente, a primeira pessoa que a gente mostrou que só põe as coisas no passivo estava tentando fazer, né? Bom, então, assim, a gente já viu que para formar nossa renda passiva é através dos investimentos. A gente tem que investir. Mas investimento, primeiro, eu não sei nada sobre investimento, né? Algumas pessoas podem falar, não sei nada, como é que eu vou investir para formar minha renda passiva? E também investimento é arriscado, né? Eu vou investir em ação, arriscado pra caramba, né? Então eu trouxe aqui para vocês, assim, para a gente até desmistificar um pouquinho isso, né? Que os investimentos existem os seus riscos, mas a forma que a gente investe, como a gente investe, consegue mitigar muitos riscos, né? Então eu trouxe aqui para vocês verem o nível de risco de cada investimento que a gente faz naturalmente pela nossa vida, né? O primeiro, aqui, ó, renda fixa. Renda fixa, ó, ela tem um risco pequenininho, né? Você só vai perder se, vamos dizer, o banco quebrar ou o governo quebrar, né? Mas isso é muito difícil, né? Então aqui, ó, renda fixa, ó, o risco dela, ó, é pequenininho. E o retorno também é menor, né? Ela, por ter um risco pequeno, ela também te dá um retorno menor, né? Ela rende menos, né? Em segundo, qual que é o segundo aqui? São os imóveis, né? Os imóveis, eles têm já um risco um pouquinho maior, né, que a renda fixa, mas também o retorno dele é um pouquinho maior que a renda fixa. E aqui, nos imóveis, eu vou dar uma paradinha para conversar com vocês que hoje no Brasil a gente tem uma forma muito eficiente de investir em imóveis. Porque qual é o grande problema para nós de investir em imóveis? Imóveis é uma coisa que o brasileiro adora investir, né? Mas assim, por exemplo, eu quero comprar uma casa para alugar. Pô, eu vou comprar aqui uma casa, seja onde for, escolhi uma casinha aqui e vou comprar. Eu preciso ter pelo menos aí, não sei, né? Estou por fora, mas pelo menos aí uns 100 mil reais disponíveis aí para alugar a casa, né? Eu não vou alugar uma casa, eu não vou comprar uma casa para alugar financiado, porque às vezes o financiamento é mais caro do que o aluguel que o cara vai me pagar, né? Se o aluguel for mais caro que o financiamento, até valeria a pena, né? Mas muitas vezes não é. E o imóvel, ele demanda um volume de dinheiro muito grande, né? Hoje, no Brasil, né, na verdade, desde 95, mas hoje tá ficando mais em evidência, a gente tem os fundos imobiliários, que a gente investe também em imóveis, só que em imóveis que são alugados por empresas, né, empresas às vezes muito grandes, muito boas, lá em São Paulo, lá no Rio, lá em Minas, aqui no Espírito Santo, seja onde for, né, com 100 reais, né? Mas aí eu vou receber um aluguel de R$ 1.000 se eu puser 100? Lógico que não. Você põe 100, você recebe um aluguel proporcional aos 100 reais. Você vai receber uns centavos.
Mas se você põe 1.000, você já recebe alguns reais. E assim vai. Você vai comprando seus imóveis aos pouquinhos. Imóveis alugados para empresas grandes. E a grande vantagem de investir nesses fundos imobiliários, pessoal, é que hoje, voltando ao exemplo da casa, eu comprei uma casa e aluguei para a Sheila. Se a Sheila tem algum problema e não me paga o aluguel, minha renda toda foi embora, porque eu só tenho um imóvel e eu aluguei para a Sheila, foi tudo embora. Por R$100 nos fundos imobiliários, eu posso comprar esse mês outro mês outro mês outro. Se uma empresa não pagou o aluguel, eu tenho mais 2, 3, 4 outras que eu comprei que estão me pagando. Eu vou diminuir um pouco o meu aluguel mensal, mas não vou parar de receber, né? Então é muito legal. E outra grande vantagem, eu não preciso tomar conta do imóvel, não preciso negociar com o inquilino, não preciso definir quando que eu vou fazer a reforma da casa ou não, porque tudo isso é administrado, né, por gestores que são profissionais nessa área de investimento e fazem tudo isso por você, né? Então, imóveis, né? Vamos seguindo, vamos subindo aí a linha de risco. E depois dos imóveis são as ações, investir em ações. O risco já é bem maior, né? Mas o retorno também é bem maior. Não é isso? É isso aí. E depois? Se eu vou investir em ações, qual que é o mais arriscado? O mais arriscado é ter um negócio próprio, né? Esse é o mais arriscado de todos, né? O negócio próprio, por que é o mais arriscado? É porque a gente faz, às vezes começa do zero, né? A gente tem que pegar mercado. O Sebrae mesmo diz, né, que o pequeno negócio, às vezes, muitos quebram, né? Porque é o mais arriscado. No entanto, né, se o negócio dá certo, né? Aqui, ó. Se o negócio dá certo, ó, ele tem um risco grande, mas um retorno muito maior que as ações, por exemplo, né? Então, se o negócio dá certo, o retorno é muito maior, né? Mas é o mais arriscado, tá? Então, vamos lá, vou continuar. Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Quer fazer alguma pergunta antes de passar para o próximo? Esse slide anterior aí, você volta um slide aí, Bê, para a gente ver? Espera aí. Voltei. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui sobre renda fixa, imóveis, ações, negócio próprio? Para mim tá tranquilo, tô entendendo tudo, Marcelo. Então, tá bom. O Rocha também, tá aqui, eu botei, tá ouvindo essa live. O Rocha tá aqui, ó. Eita vida. Mas o pessoal, assim, se quiser, se tiver dúvida, vocês me interrompem, tá? Pode interromper a qualquer hora, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, a próxima, ó, como é que eu vou começar, né, isso? Eu quero começar minha renda passiva. Primeira coisa, né, que o pessoal fala e que é a verdade, né? A gente tem que pagar nossas dívidas, né? Por que a gente tem que pagar as dívidas? Qual que é a lógica por trás disso? É porque quando você tem dívida, geralmente, quando a gente empresta dinheiro, a gente está pagando juros por esse dinheiro. Quer dizer, os juros está diminuindo a nossa capacidade de fazer poupança, né? Então, a gente tem que pagar as dívidas. E muitas vezes esses juros, eles fazem com que aquela linha das despesas, quando eu mostrei lá no início, passe a nossa linha da receita e a gente perca a nossa capacidade de poupar, né? Então, a gente tem que pagar as dívidas. Geralmente, muitas dívidas nossas estão no cartão de crédito, no cheque especial, né? O que a gente tem que fazer? Qual que é vamos dizer, o nosso primeiro passo? Chegar no banco, chegar na administradora de cartão de crédito, conversar com alguém para renegociar essas dívidas, né? Eu vou trocar essa dívida do cartão de crédito, que hoje o governo até pôs um teto, né? 8%, não, cheque especial, né? Cheque especial 8% ao mês.
mas 8% ao mês é uma enormidade no final do ano, é mais de 100% ao ano, né, que você paga de juros, né? Então, quer dizer, se você tem uma dívida de R$500, chega no final do ano você paga 1.000, né? É 500 da sua dívida e mais 500 de juros, né? Então, cartão de crédito é um dos grandes vilões, cheque especial, um dos grandes vilões. O que a gente pode fazer com o próprio banco? A gente pode tentar renegociar com ele ou contratar uma dívida mais barata, né? Vai no banco, às vezes o banco tem uma linha de crédito que a dívida é 10% ao ano. É muito melhor que uma dívida de 100%, 180% ao ano, né? Aí você pega uma dívida, pega um financiamento, um empréstimo que te cobra 10% ao ano, quita o cartão de crédito, que é muito mais vantagem do que pagar uma dívida de 100% ao ano. Então a gente precisa começar pagando nossas dívidas. Outra coisa, a gente precisa também, quando começa a poupar, quando a gente já está com uma capacidade de poupar, a gente tem que fazer uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Faz parte da minha renda passiva? Não, não faz parte. A reserva de emergência é tipo uma poupancinha, né? Vamos dizer assim, que eu vou ter, que vai me garantir. Eu vou pegar qual é o meu custo de vida de 2, 3, até 12 meses. E como é que eu decido isso? Eu vou falar para vocês. E vai poupar esse valor de 3 a 12 meses. Para quê? Ah, aconteceu um imprevisto, fui mandado embora do trabalho. Tenho lá minha reserva de emergência, não vou mexer na minha renda passiva, né? Porque minha renda passiva está me gerando dinheiro para que lá no futuro, né, eu consiga ficar mais tranquilo. Não vou mexer nela, né? Então, aí eu tiro da minha reserva de emergência, até eu conseguir um outro trabalho, ou conseguir montar uma empresa, ou conseguir que me passar para outra empresa, né? Aí, qual é a diferença de 3 a 12 meses? Se a gente está vamos dizer assim, a gente está trabalhando, né? Eu não vou montar a reserva de emergência quando eu estou sem renda. Quando eu estou tendo minha renda, eu vou montando aos pouquinhos. Ah, eu trabalho num emprego um pouquinho mais estável, que eu acho que é mais estável. Faz uma reserva de 3 meses. Ah, não, eu trabalho sei lá, em uma empresa que a rotatividade pessoal é altíssima, né? Faz uma reserva para 12, né? Então é assim, a gente que decide, na verdade, né? Isso vai do seu sentimento realmente. E depois, uma coisa importantíssima, né? O orçamento familiar, né? Por que a gente tem que controlar o orçamento familiar? Na verdade, o orçamento familiar é que vai fazer a nossa, vamos dizer assim, receita ser maior que as nossas despesas. É ali fazendo uma planilhinha ou entrando num site e cadastrando suas contas no site, né, para você saber para onde está indo o seu dinheiro, né? É importantíssimo, gente. Parece assim, é chato, eu vou marcar todo dia onde eu gasto meu dinheiro. É muito chato. Eu vou comprar um pão na padaria e vou marcar aqui na minha planilha padaria. É isso que tem que fazer. No primeiro, no segundo mês, fica meio chatinho, porque toda hora parece que acontece uma conta nova que eu tenho que cadastrar lá. Mas tem que fazer depois. As contas são sempre as mesmas e você faz com a maior facilidade. E eu digo para você, experiência própria, eu faço todo dia aqui em casa. Você não leva 10 minutos para cadastrar tudo que você fez durante o dia. Você não leva 10 minutos, né? É muito fácil, tá? Mas você tem que estar com essa planilhinha bem organizadinha. Como eu monto essa planilhinha? Você cria uma conta, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu sei que eu gasto, todo mundo gasta com alimentação. Então, você cria uma conta grandona, né? Uma conta guarda-chuva, né? Sei lá como é que você chama isso. Vai ser chamada alimentação. E embaixo dela vai ter outras continhas que vão se chamar padaria, supermercado, restaurante, né? Só dando um exemplo, né? Então, você vai
pondo os seus gastos, assim, gastei R$100 de padaria esse mês, 300 de restaurante, 500 de supermercado. Pelo menos você sabe. Você fazendo isso todos os meses, você vai ver, opa, eu estou gastando aqui, em conta de luz, eu estou gastando muito, tenho que diminuir. Então você começa a ter uma noção de onde seu dinheiro está indo e quais são os seus maiores custos. Isso é importante, porque você vai ajustando isso, vai sabendo aonde você tem que diminuir, né? E isso vai fazer com que sua receita seja maior que sua despesa. E aí você começa a ter dinheiro para poupar. Se você tem dinheiro para poupar, você tem dinheiro para investir. Se você tem dinheiro para investir, você começa a formar a sua renda passiva, né? Então é isso. Aí olha que disse aqui o Thomas Jefferson: jamais gaste seu dinheiro antes de você possuí-lo, né? Que é o que a gente falou do, por exemplo, cartão de crédito, né? O cartão de crédito a gente faz exatamente isso, né? Geralmente a gente gasta porque a gente põe no cartão de crédito porque a gente não tem dinheiro aquele mês para pagar, né? Se a gente souber usar o cartão de crédito, é ótimo, né? Porque o cartão de crédito dá aí 30, 40 dias para a gente pagar. Mas você tem que pagar nos 30, 40 dias. Você não pode parcelar. Se você parcela no cartão de crédito, é aqueles juros de 180% ao ano que você vai pagar, né? Então, o cartão de crédito é bom usar desde que você sempre pague o valor total da fatura na data do vencimento, né? Nunca parcele cartão de crédito, porque senão a dívida vira uma bola de neve, daqui a pouco você não paga mais, né? Bom, agora eu queria fazer com vocês uma simulação, uma mão na massa aqui, né? Vamos ver assim, como seria se eu guardasse uma quantia. Eu vou simular com vocês, guardar uma quantia durante 10 anos, durante 20 anos e durante 35 anos. Ah, por que 35 anos? Porque saiu aí da lógica, né? É porque, na verdade, eu quis comparar, eu fui pegando essas simulações no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, os títulos que eles vendem lá, um é de 10, outro é de 20, e eu queria fazer de 30, mas não tinha, tinha de 35. Então eu passei tudo para 35, tá? E aí eu pus cada tipo de investimento, o quanto ele renderia com aquela quantia que a gente põe por mês. E eu tentei fazer para vocês quantia que é factível para todo mundo, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente vê aqui, ó. Por exemplo, a primeira, né? Vou abrir aqui. A primeira lá, ó. A primeira o que eu fiz? Eu falei assim, ó, em 2030, quanto eu teria em dinheiro se eu depositasse só R$100 por mês? Eu vou formar minha renda passiva com R$100 por mês. Quanto eu teria se eu investisse no Tesouro Direto ao final de 10 anos? Eu investindo R$100 por mês, eu tiraria líquido no Tesouro Direto, depois de pagar imposto, taxas e tudo, R$15.689,89, depois de 10 anos. E na poupança, R$14.826,14. Aqui é um adendo para vocês, né? A poupança é o tipo do investimento que é o mais difundido no Brasil, mas é o pior de todos, né? A poupança, às vezes, ela não cobre nem a inflação. Então, se a gente tem que investir nosso dinheiro, a gente tem outras alternativas muito melhores que a poupança, né? Então, vamos continuar. Ó, fundos imobiliários, que eu conversei com vocês lá, né? Lá atrás. Ganhando aluguel, né? Ó, fundos imobiliários, ó, eu teria, se eu investisse R$100 por mês, depois de 10 anos eu teria 17 mil. E se eu investisse em ações? 20 mil, né? Agora, vamos dizer assim, ó, em vez de 10 anos, eu quero investir por 20 anos. Aqueles mesmos R$100. Ó, no Tesouro Direto, se fosse 20 anos,
eu tiraria 45. Mas você fala assim, peraí, ó, no primeiro ano eu tirei 15. Como é que eu tiro 45 depois? Eu dobrei a quantidade de anos, mas estou tirando muito mais. É os juros em cima de juros. Quanto mais tempo a gente fica com o dinheiro investido, mais ele aumenta. É aquele gráfico que eu mostrei para vocês no início, que chega um momento que ele empina muito. E aí é uma bola de neve, ele aumenta cada vez mais, né? Então, depois de 20 anos, eu depositando só R$100 por mês, tirei 45 mil no Tesouro Direto. E na poupança, 37. E nos fundos imobiliários, 52. E nas ações, 76. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. Aqui eu acho que eu até já falei, eu fui bem conservador nessas simulações que eu fiz. Então, os juros dos fundos imobiliários, provavelmente, você conseguiria ganhar muito mais. Das ações, também muito mais. Mas eu fui bem conservador, tá? Para a gente ter uma visão bem real mesmo, até um pouco pessimista, tá? Vamos lá. Nas ações, eu tiraria, depois de 20 anos, 76 mil. Ah, mas é pouco. É pouco, mas eu só estou depositando 100, né? Em 2055, olha o salto que dá em 35 anos, quer dizer, eu pus 15 anos a mais que 20, né? Aqui, ó, olha o salto que dá, ele sai de 45 para 142 mil reais, né? No Tesouro Direto. Isso depositando só R$100 por mês. E a poupança? 92 mil. E os fundos imobiliários? 180 mil. E as ações? 380 mil. Né? Isso depositando 100 mil reais, não, R$100. Então tá. E se eu agora depositasse 200? Olha como é que seria. 200 em 10 anos, ao Tesouro Direto, ó, você lembra que lá era 14? Ó, eu dobrei só o valor que eu deposito, né? Lá quando eu depositava 100, o Tesouro Direto era 14 ou 15 mil, não me lembro. Ó, 200 é 31, né? Então faz uma diferença enorme. Isso em 10 anos, ó. 31, 29 da poupança, 34 mil dos fundos imobiliários recebendo do aluguel e 41 mil das ações. E se fosse em 20 anos, ó, 90 mil, 74 na poupança, 104 mil dos fundos imobiliários e 152 mil das ações. E em 35 anos, ó, 283 mil do Tesouro Direto, 184 mil na poupança, 360 mil reais nos fundos imobiliários e 760 mil reais nas ações. Então, você vê que com R$200, se eu consigo alongar meu tempo, ele já faz um bom estrago aqui, né? Ó, nesses dois aqui, né? Eu já consigo tirar um bom dinheiro. Já minha renda passiva já começa a subir bem, né? Então, vamos ver agora o que aconteceria com R$500, né? Olha aqui. Então, vamos lá. R$500, ó. Com 10 anos, eu já tiraria 78 mil do Tesouro Direto. 86 mil dos fundos imobiliários, poupança 73, ações 102. E com 20 anos, 226 mil no Tesouro Direto, depositando R$500 por mês, 185 mil na poupança e 260 mil nos fundos imobiliários e 379 mil nas ações. E com 35 anos, 709 mil no Tesouro Direto, 462 mil na poupança, 900 mil nos fundos imobiliários e 1.900.000 praticamente, né, nas ações. Então, isso com R$500. Eu acho que, assim, não é um valor tão assim impossível de se conseguir depositar, poupar, né? Olha aqui, ó. E se eu consigo mais? Se eu consigo 1.000? 1.000. Ó, 156 mil no Tesouro Direto, 147 mil na poupança,
173 mil nos fundos imobiliários e 204 mil nas ações. E se eu deixar 20 anos, ó, 452 mil no Tesouro Direto, 371 na poupança, 521 mil nos fundos imobiliários e 759 mil nas ações. E em 35 anos, ó, em 35 anos, no Tesouro Direto eu tiro 1.418 mil. E na poupança, 924 mil. E nos fundos imobiliários, 1.801.339. E nas ações, 3.797.617. Pessoal, o que eu queria então mostrar aqui para vocês com essa simulação? Que o tempo é um grande aliado nosso, assim, na formação da nossa renda passiva. É importantíssimo. O tempo é importantíssimo. E os aportes mensais, quanto maior forem, é lógico, também é muito importante. Então, quanto mais a gente conseguir poupar e por quanto mais tempo, é o que vai dizer se a gente vai conseguir chegar na nossa independência financeira, se a gente vai conseguir ser rico, ou se a gente vai conseguir ter um complemento, que também não é ruim. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consegui chegar na minha independência financeira. Não conseguiu, mas quando você se aposentar, vamos dizer, se é uma pessoa que aposentou com salário mínimo, a despesa dela, vamos dizer que é R$800 por mês, ela se aposentou com 1.000. E ela, por ter uma taxa de poupança pequena, vamos dizer que ela chegou na renda passiva dela a R$600. Mas, durante toda a aposentadoria dela, ou toda a vida dela, se ela não poupar mais, a partir do momento que ela aposentou, ela não conseguiu a independência financeira naquele momento. Mas ela conseguiu um bom complemento de renda para a aposentadoria dela, que vai elevar o custo, o padrão de vida dela, né? Por mais que seja um pouco menos, mas vai aumentar, vai ajudar, mesmo não alcançando a independência financeira, só dela ter formado aquela renda passiva, né? E aqui mais uma frase: o dinheiro é um mestre terrível, mas um excelente servo. Que essa frase resume tudo que a gente falou até agora. O dinheiro, quando a gente deixa que ele nos comande, quando a gente fica correndo atrás dele porque a gente tem muita dívida, tem muitos juros para pagar, as nossas despesas são muito altas, ele é um mestre terrível. Não tem piedade nenhuma de ninguém. Mas quando a gente que controla ele e a gente faz com que ele trabalhe para a gente, ele é um excelente servo, né? É isso que ele quis dizer aqui. Aí eu queria mostrar para vocês, se por um acaso vocês... gostei do que você falou, quero tentar fazer uma renda passiva para mim. Por exemplo, um bom início era assim: começa a fazer sua poupança e põe a grande parte do seu dinheiro no Tesouro Direto, num título que eles chamam IPCA+. E minha reserva de emergência, lembra a reserva de emergência que eu falei para vocês? Começa a pegar, então, de 100% do dinheiro que você vai poupar, põe 60% no Tesouro Direto, renda fixa, rende pouco, risco pequeno, no início, né? Começa a formar esse Tesouro Direto Selic, que eu estou pondo ali, esse aqui, né? O Selic, como reserva de emergência, porque esse aqui você pode tirar a hora que você quiser, né? Ele vira dinheiro na sua mão no mesmo dia, praticamente, né? E começa a investir em fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Fundos imobiliários é uma renda variável, né? Existe um risco um pouquinho maior, mas não é tão arriscado quanto as ações, vamos dizer assim, né? Porque as ações, com o longo prazo, o risco delas é muito pequeno, tá? No longo prazo. Então, nos fundos imobiliários, você começa para sentir como é investir numa renda variável, né? E o fundo imobiliário tem uma grande vantagem, né? Que ele paga um aluguel mensal, né?
Ah, mas eu vou gastar esse aluguel mensal? O ideal é que não. O ideal é que você pegue esse aluguel que ele te pagou mensalmente e compre outro fundo imobiliário. Que isso vai aumentando cada vez mais. Junta com a sua poupança e compra outro, e compra outro. Quando você vê, isso aí está tão grande que é a sua renda passiva, né? Que ou vai complementar a sua renda, ou vai te dar independência financeira, ou vai te deixar rico. Aí depende de cada um e de como cada um vai conseguir poupar e por quanto tempo. Né? O volume de dinheiro poupado e o tempo que vai poupar. Né? E aí, mais uma frasezinha. A maneira mais fácil de gerir seu dinheiro é dar um passo de cada vez. E não se preocupar em ser perfeito. E aqui ele é um consultor financeiro, né? E ele fala, e é verdade, a gente muitas vezes compra algumas coisas, acha que o investimento está sendo bom e não está sendo, mas a gente erra pelo meio do caminho. E não faz mal, todo mundo erra. Né? O importante é que a gente vá fazendo, é que a gente faça. Né? Então, pessoal, fim. Agradeço a vocês por me ouvirem aqui. Tá? Aí, se alguém tiver uma pergunta, eu estou à disposição aqui, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui. Eu queria só confirmar, mas aqueles 30 lá da primeira linha da planilha era o valor mínimo do Selic, desculpa. Do IPCA, né? Então, aqueles 30 eu não falei para vocês, desculpa, foi até uma falha minha, eu passei direto ali. R$30, por que é o R$30? É o valor mínimo que você consegue investir no Tesouro Direto. Então, se você tiver R$30, você já começa a conseguir investir, né? Então, vamos dizer assim, hoje, eu quero hoje, eu ainda não tenho um capital grande para poupar, mas R$30 eu consigo amanhã fazer o investimento, né? Então, com R$30 você já consegue começar, né? Qual é a tela que tem essa informação? O Xênico mostra as planilhas. A planilha. E no caso do Tesouro Selic, se eu não me engano, dá R$103 a cota. Aí dependendo do título, quebradinhos. Né? Aí dependendo do título. É isso aí. Agora, o FII e as ações eu sei que tem de grandes empresas que têm ações com valores bem pequenos. No FII também tem? Os FIIs, geralmente, as cotas dele variam entre R$100 e R$200 cada cota, né? É um pouquinho maior, né? Mas também não é nada de absurdo, né? Quer dizer, você pode comprar um imóvel pouco a pouco, né? Com R$100 por mês ou R$200 por mês, e sem te apertar, né? Sem ter que dar aquele volume grande de dinheiro e sem ter que também financiar para comprar um imóvel para alugar, né? Uma outra coisa também, só para deixar claro, pessoal, que a diferença do IPCA, né, e no Selic é que o IPCA você é melhor que você não tire o dinheiro antes do período, ele é mais longo, vence mais lá para frente, mas se você tirar o dinheiro, você perde. Você acaba perdendo o dinheiro se você tirar antes do prazo. Já o Tesouro Selic tem liquidez diária, você pode tirar dentro do próprio período que você ganha um juro, e o juro do Selic é diário. Da Selic é diário. Às vezes é um bem pequenininho, mas você ganha todos os dias. Exatamente. E tem imposto de renda também, né? Isso. E que a Derliane está falando, e que é a diferença entre a poupança e o Tesouro Selic, qual que é? Por que o Tesouro Selic rende mais que a poupança, né? Tá bom, a taxa de juros, vamos dizer, é maior, mas o Tesouro Selic, ele capitaliza todo dia. É o que ela falou, todo dia ele está rendendo juros em cima de juros. A poupança, ela rende no aniversário, é uma vez por mês, né? Se você tira antes do aniversário, você não ganha os juros daquele mês, né? Verdade. Marcelo, e aquele negócio que os bancos, eles vivem falando para a gente fazer, até me empurraram hoje, eu fiz na Caixa, que é PIC, né? Capitalização. Aquilo lá é bom, é ruim, você sabe ver alguma coisa? Não, então, eu vou falar, regra geral, tá, pessoal? Regra geral.
todos os produtos que o banco oferece é bom para o banco, não é bom para a gente, né? Geralmente é assim, né? É bom para o banco, não é bom para a gente. Aonde você vai conseguir produtos bons que rendem bem? Fora do banco. Pique, essas coisas, é um dos piores produtos. É por isso que eles tentam vender muito, porque é tão bom para o banco, mas é tão ruim para a gente, né? Então, assim, a verdade é que o Pique, se bobear, você tira menos do que você pôs lá. Eles vendem para você, falam que você vai receber prêmio, loteria, corre pela loteria, um carro. É difícil você ganhar. E depois, quando você vai tirar, ou você tira a mesma coisa que você pôs, ou você tira menos. Então, é muito ruim, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que começar a nos acostumar, e que não é difícil, é investir fora dos bancos, né? Tesouro direto é um caso, né? Tem outras coisas, fundos assim, eu não sei investir em ações, eu não sei investir. Investe em fundo de ações, mas fora do banco. Porque o banco, aí o fundo de ação do banco, o banco cobra uma taxa de administração tão alta que come toda a rentabilidade que a ação tem, entendeu? Porque ele cobra muito dos fundos dele. Aí você vai numa gestora independente, por exemplo, um banco BTG Pactual, a Orama, corretoras, né, que tem aí, o valor é mais justo, é 2% de administração ao ano, e eles fazem essa gestão para você, né? E aí num valor justo, que não te tira a rentabilidade desses investimentos, né? Nos seus exemplos ali, eu não sei que teve uma hora que eu saí daqui, não sei se você chegou a colocar depois. CDBs não tinha, não, né? Não, CDBs eu não pus. Não, CDBs eu não pus. CDBs também é uma renda fixa, né? Então. Aí, no caso, hoje em dia, como você citou aí a questão das corretoras, nos bancos, nesses pequenos bancos e nas corretoras que vendem de pequenos bancos, tem CDBs bons, que são acima de 100% do CDI. Nos bancões, né, que normalmente a gente tem conta, eles são bem inferior, aí não compensa, mas hoje em dia, por exemplo, os bancos, acho que esses dias eu até comentei com as meninas aqui sobre a questão de bancos digitais, tem até bancos digitais que têm os próprios CDBs deles e que você também faz por ali, né? Mas aí, através dele, você não paga taxa de transferências para as corretoras, que às vezes, quando você faz do seu banco mesmo, do bancão para a corretora, se tiver tarifa também, dependendo, não compensa, porque é por causa da TED, né? Ou do DOC, que o valor é alto. Mas aí, no caso, fazendo através de um banco digital, você não paga tarifa. A maioria dos bancos digitais não tem tarifa. Tem um ou tem que analisar, caso a caso. E aí você transfere para sua corretora que você não paga nada. Ou se for um banco pactual, né? Ele é banco e corretora, né? Isso, ele é os dois. Ele é banco e corretora. E aí você consegue também os CDBs com valores, com percentuais maiores. Aí vale a pena também. Porque aí, no caso, tem os CDBs de liquidez diária, né? E aí depende da quantidade de tempo que você vai ficar também contigo. É isso aí. Eu acho interessante o CDB. É isso aí. Tá bom. Mais alguém? Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Fernando, boa noite, tudo bom? Peço desculpa aí pelo atraso, né? Tive um contratempo. Mas, Marcelo, parabéns aí, né? Eu vou falar assim que eu tô doido para ver o que tem acima dessa tela aí. Mas não sei se você chegou a abordar sobre... Quando você falou sobre o tema independência financeira, é algo assim que é um sonho para todos, né? Se realizar. Eu não sei se você chegou a tratar sobre a questão de investimento hoje em moradia. Queria fazer uma pergunta, né? Não sei se foi tratado aqui. Eu vejo muitas pessoas hoje que têm um patamar de dependência financeira, que trabalham com dinheiro trabalhando para eles. Não sei se você teria como nos explanar para a gente um pouco, né? Eu sou da área de imóveis. Eu trabalho com venda de imóveis e com o grande slogan, né? Saia do aluguel.
Mas se a gente passar para ler, muitas pessoas hoje que estão no patamar de dependência financeira, eles dizem que hoje ter imóvel não é para eles um grande investimento, eles preferem estar no aluguel. Para você aí hoje é interessante você ter seu próprio imóvel ou você ter um perfil de morar de aluguel? Bom, Fernando, ó, eu vou falar duas coisas que eu entendi, que eu acho Sim. que você quer dizer, né? Uhum. Bom, primeiro, eu até falei com o pessoal aqui, né, que hoje, por exemplo, o imóvel demanda um volume de dinheiro muito grande para a gente comprar, né? Então, assim, se eu não tiver, vamos dizer aí, uns 100 mil, 80 mil, 150 mil, eu vou ter que, se eu for comprar para alugar esse imóvel, eu vou ter que, ou eu tenho esse dinheiro e alugo, ou eu vou ter que financiar, e talvez não vá valer a pena isso, né? Essa situação. Então, hoje, eu estava até comentando com o pessoal aqui que eu gosto muito de investir em imóveis, né? Mas só que através dos fundos imobiliários, entendeu? Então, eu acho que hoje os fundos imobiliários, pela praticidade deles, pelo volume menor de dinheiro que eu preciso e também pela liquidez que eles têm em relação aos imóveis, hoje eu acho que para mim é mais vantagem, né? Então, se você for perguntar, você compraria imóveis hoje? Eu compro fundos imobiliários, né? Mas eu não compraria hoje, para mim, um imóvel para alugar, entendeu? Porque eu vou ter problema com... E outra coisa, outra grande vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis hoje é que os fundos imobiliários eles estão isentos de imposto de renda nos aluguéis, né? Então, os aluguéis que eu recebo de fundo imobiliário, eu não pago imposto de renda. Os aluguéis que eu recebo, se eu tiver uma casa ou um apartamento alugado, eu vou ter que declarar para pagar imposto, né? Entendi. Não sei se Não, foi... não, assim, por essa ponto de época, assim, questão de investimentos, mas, na verdade, foi assim direcionada a usufruto próprio, né? O que eu vejo assim de muitas pessoas em patamares que, por exemplo, pessoas de marketing de relacionamentos, de empresas de varejo, né? Vamos dizer nome assim, muitas pessoas que hoje, exemplo, Polishop, Rinode, né? Amigos meus mesmo, pessoais, eles falaram que eles preferem estar no aluguel, pagar um aluguel da sua moradia do que comprar o seu imóvel, né? Eu vejo muito assim, entendeu? Eu vejo assim muitas pessoas que estão em patamares assim de riqueza, eles preferem alugar onde vão morar em vez de comprar. Exatamente. Aí foi essa pergunta assim, o que é mais vantajoso hoje para mim, por exemplo? Então, realmente hoje o vantajoso, então pensando só financeiramente, o vantajoso é morar de aluguel. Por quê? Então, por que é vantajoso morar de aluguel pensando só na parte financeira? Né? Porque vamos dizer que eu tenho uma casa, vamos dizer que eu sou um cara que estou bem de vida, eu tenho uma casa que custe 500 mil reais. Né? Eu tenho uma casa que custe 500 mil reais. Se eu pegar essa casa e vender e puser, por exemplo, comprar tudo em fundos imobiliários, eles vão me pagar um aluguel mensal que é maior que o aluguel que eu vou para alugar um outro apartamento do mesmo nível da minha casa, ou uma outra casa, né, do mesmo nível da minha casa. Eu vou conseguir, com o aluguel que eu consigo nos fundos imobiliários ou em dividendos com ações, né, é muito maior não, é maior que o aluguel que eu vou pagar lá nessa casa que eu escolhi para morar, entendeu? Então, não vale a pena realmente, olhando do ponto de vista financeiro, eu ter a minha casa própria, né? Valeria a pena esse dinheiro que está parado na minha casa própria, eu investir e alugar uma outra casa. Porque o dinheiro que eu vou investir vai me dar mais do que o que eu vou ter que gastar com o aluguel ali. E é por isso que seus amigos provavelmente te falam isso, entendeu? Agora, você tem que levar em conta assim, que a sua casa própria, né, tem aquele valor da segurança também. Às vezes você vai falar para sua esposa, não vou ter casa própria, vamos morar de aluguel o resto da vida agora. Você causa um sentimento de insegurança, entendeu? Se você já não estiver bem financeiramente, isso traz uma insegurança.
Agora, se você já está bem financeiramente, né, e quiser fazer isso, creio que não vai ter muitos problemas, né? Você vai se sentir seguro, sua família vai se sentir segura. Agora, você está formando sua renda, né? É isso que a gente estava comentando, está formando sua renda passiva. Falou, para acelerar essa nossa criação de renda, eu vou vender minha casa aqui, nós vamos morar de aluguel. Você causa uma insegurança na família, né? Então, talvez o tempo também conte aí, ó, o momento que você está da sua vida também conte para você tomar essa decisão, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sérgio. Então, Carol, excelente apresentação, parabéns mesmo, muito bom. Eu queria Obrigado. ter ouvido isso aí quando eu tinha meus 20 anos. Rapaz, mas olha, tá Então, em tempo ainda, viu? Você é assim, novo. Eu vejo pela sua cara que você é novo. então, dentro do que o Fernando estava falando aí, a gente está discutindo, eu tenho isso bem em mente, assim, eu tenho 2 imóveis e há tempos já ele tá um dos imóveis, né? Hoje eu deixo bem claro para eles que a ideia é vender esse imóvel e aplicar ou em fundos, né? Seja fundos imobiliários ou outro tipo de aplicação, porque já para estimular eles, incentivar a não seguir os mesmos passos que eu, né? Porque a gente veio diferente de um outro momento que era padrão, você estudar, você crescer, estudar, casar, adquirir casa e procriar. Então, e hoje as coisas, quando você vai adquirindo mais conhecimento, você tem que incentivar seus filhos e trilhar um outro caminho, né? Olha, isso que você falou é muito importante, assim, eu falo isso direto com a Sheila aqui, né? Eu tô com 47, mas tem essa carinha de 46,9, né? Mas assim, eu falo para a Sheila o seguinte, que talvez eu não tenha um tempo suficiente, eu não sei, pode ser até que eu tenha, que a gente vai conseguir nossa independência financeira, até porque eu comecei há 5 anos atrás, fazendo exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui. E só vim apresentar para vocês porque é uma coisa que tem dado certo com a gente, né? Então, assim, eu falo exatamente isso com a Sheila. Sheila, é uma coisa que e o que você falou, eu compartilho, se eu tivesse começado antes, né, se eu tivesse começado com meus 30 anos que fosse, né, a nossa situação hoje seria muito diferente, né? Mas os meus filhos, pô, eles podem começar já certo, né? Os meus filhos vão ter, como qualquer um, vários problemas na vida, mas eles não precisam ter o financeiro, né? Então, assim, a gente pode mudar, pelo menos, o rumo da nossa família, dos nossos filhos, nessa vertente financeira, né? Se a gente não conseguir, pelo menos o que a gente deixa para ele, tanto de ensinamento quanto de herança, vamos dizer, de bens, de ativos, já leva eles para um outro rumo na vida, financeiramente, né? A gente vê quantas pessoas, né, que têm a herança dos pais, tal, pô, as pessoas prosperam e aumentam muito essa herança dos pais, mas eles não saíram do zero. Quem sai do zero é mais difícil. Acontece de ter gente que sai do zero e consegue. É também possível, né? Mas se a gente já dá uma ajudinha para os nossos filhos e para a nossa família, e o que a gente passou para eles, eles passam para os nossos netos depois, que passam para os nossos bisnetos, quer dizer, são gerações e gerações que você mudou da sua família, né? Que a gente foi o responsável por mudar a vida, a qualidade de vida da nossa família que vai vir agora para frente, né? Eu concordo plenamente com o que você falou ali. É isso aí. A gente ouvi certa vez, não lembro se eu ouvi ou se eu li, não sei, meio que a gente não pode aceitar que a nossa história se repita na vida dos nossos filhos e nem que a história dos nossos pais se repita nas nossas vidas. A gente tem que sempre buscar a melhora, né? Sempre o crescimento. Exatamente. Porque a gente traz muito do que os nossos pais nos passaram, né?
Se nossos pais não foram pessoas que, vamos dizer, tiveram uma educação financeira boa, se nossos pais sempre passaram aperto com dinheiro, a tendência é que a gente passe também, né? A gente replique isso inconscientemente. Né? É isso aí. Sai completamente. Essa questão da casa aí, por exemplo, que vocês falaram, não a casa para aluguel também, que tá sendo, né, uma mudança de paradigma do brasileiro também. Mas a casa de moradia também representa muito a questão das gerações, né? As gerações, até a nossa, assim, nessa fase de 30 e poucos anos, quase 40, tem ainda muito aquela ainda na cabeça, assim, eu preciso de uma casa para morar. Mas os mais novos, e o carro, por exemplo, os mais novos, assim, já não têm essa mentalidade, porque para eles já não é mais necessário. E a mesma coisa em relação ao carro. Hoje em dia, com a disponibilidade do Uber, né? Eles não têm necessidade de ter, sendo que eu posso chamar do meu celular a qualquer momento eu ter na minha porta. Agora, uma questão interessante, você citou aí no exemplo, de eu já tenho meu imóvel, né? E eu vendo para investir. Mas o pessoal, de forma geral, de finanças, hoje fala isso que o Fernando falou, de ser melhor morar de aluguel a comprar um imóvel. Só que, por exemplo, quem está comprando tem que ter tem que ser uma organização, né? Tão bacana que ele teria que pegar essa diferença do aluguel e do financiamento e aplicar esse valor, né? E, infelizmente, não é isso que a gente vê. Às vezes a pessoa mora a vida inteira de aluguel, mas ela não tem R$1 guardado. Entendeu? Isso, então, de repente, é isso aí, essa questão da mentalidade, nesse sentido de inicialmente poupar, né? Para a gente saber ter essa questão de ter um prazer ali com o dinheiro e depois ir investindo para poder não passar os apertos. Mas eu vejo muito isso, de questão de a pessoa hoje em dia as pessoas já estão dizendo, eu não vou comprar, eu vou alugar. Tem muita gente que pensa assim hoje. Mas ao mesmo tempo tem que ter essa disciplina, né? Não, se eu pagaria, vamos lá, R$1.200 lá de parcela, se eu vou pagar R$800 de aluguel, esses R$400 aí eu teria obrigatoriamente que guardar. Sim. Porque aí que vai estar a compensação de você morar de aluguel ao invés de você comprar casa. E no caso também do aluguel, a questão da disponibilidade, de você se mudar assim com muita facilidade, em vez de que você tá ali com a casa agarrada ali com você durante muitos anos, né? É exatamente isso. Hoje um aluguel assim, no geral, né? Pelo que eu vi aí faz um tempinho, não sei se está assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa e quer alugar, ela recebe por mês de aluguel em relação ao valor da casa, depois de pagar imposto, em pagar tudo que tem que pagar, é por volta de 0,4% ao mês, né? Por aí. E, por exemplo, nos fundos imobiliários, hoje dá em média 0,5, 0,6, né? Então você vê que você ganharia mais lá do que na casa. Aí essa diferença que a Derliane falou, você guarda mais ainda, né? Aumenta a sua capacidade de poupança, né? Por isso que quando o Fernando falou que os amigos dele preferem morar de aluguel, é isso aqui. Teoricamente sobra mais dinheiro para eles. Né? Eu arrisco em dizer que, nesse momento, pandemia, crise financeira e tal, esse percentual com relação ao aluguel, ao valor do imóvel, está até menor. Eu falo por conta dos valores que eu alugava o imóvel, os imóveis que eu tenho em 2014 e o valor que eu alugo hoje. Eu tô alugando o imóvel hoje com um valor bem menor que antes. Algo em torno de 30%, 25% a 30%. Uhum. Então, agora com a crise, todo mundo pediu para rever aluguel ou não pagou aluguel, né? Agora
realmente despencou o aluguel, né? Mas aí, fazendo uma comparação, né? Eu falo assim, que é até contraditório algumas coisas, que, por exemplo, para a venda de imóveis, melhorou bastante, significativamente, a procura e os nossos fechamentos. Por duas razões, né? Para quem busca o primeiro imóvel, os bancos hoje colocaram excelentes condições para compra e as construtoras também tiveram que trazer condições inimagináveis e as próprias condições do governo também, da Caixa, de pausar financiamento, né, carência de 6 meses. E para quem já tem imóvel, na questão da pandemia, buscou apartamentos maiores. Então, assim, todo o setor, na questão de venda, você teve uma procura e um crescimento de mercado, né? Eu falo assim, fica até interessante, contraditório em alguns casos, né? E quando se pensava que o mercado iria cair nessa situação por uma insegurança, a gente teve um crescimento. E os juros caíram muito também, né, Fernando? Sim. Aí o Taxa valor, hoje 2,5, né? exatamente. Aí e os juros caíram, o pessoal consegue comprar mais, né? Porque ficou mais barato o dinheiro, né? Mas assim, uma coisa que eu acho assim que quem quiser fazer isso e quiser começar, eu acho que vale muito a pena investir em ações também, né? Porque a gente nunca investe tudo num lugar só, né? Por quê? Para diminuir o risco, né? Então, assim, a gente fez aquelas simulações e a gente viu que se eu investisse tudo em ações, lá dava mais de 3 milhões de reais, né? Numa das simulações que a gente fez lá, investindo R$ 1.000 por mês. Mas estava tudo investido em ações, né? É uma coisa assim, que a gente não precisa fazer isso. A gente pode investir um pouco em ação, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em tesouro direto, né? Um pouco... E assim vai, né? Para que você vá mitigando os seus riscos, né? E assim a gente não tem um investimento tão baixo que nem do Tesouro Direto, investimento não, um rendimento, né? Que seria tão baixo como o do Tesouro Direto, mas também não estaria lá no topo com as ações, estaria no meio termo, né? E teria um bom rendimento, né? Mas eu acho que vale a pena começar, seja por fundo, seja por comprando diretamente por corretora, né? Uma coisa que a gente precisa perder um pouco o medo é de começar a fazer conta nas corretoras, né? Ou escolher uma corretora ou um banco de investimento, que é o BTG Pactual, né? E começar a investir por eles, porque é lá que estão os melhores investimentos, é lá que estão os melhores fundos, né? Se você for no banco, você não vai ter um bom rendimento, né? E aí demora mais para você conseguir a sua independência financeira, por exemplo. Marcelo, Fala. Dessas corretoras que existem aí, que vivem enviando convite para a gente nos e-mails, qual a melhor? Qual que você indica aí com Olha, menor taxa de corretagem? Então, assim, por exemplo, o Banco BTG eu acho um dos melhores, né? Ele é um banco de investimentos e é corretora também. A taxa de corretagem dele não é tão alta. Ele isenta, por exemplo, para comprar fundos imobiliários, quase todas as corretoras hoje isentam de corretagem, né, para fundos imobiliários. Então, eu acho uma boa o Banco BTG, né? Agora, tem a Orama também, se você for investir em fundos, a Orama é mais focada em fundos, assim, né? A Orama é uma boa, o próprio BTG é bom, a XP, né? A XP é a maior corretora, né? Então, é uma boa corretora. Só que a XP, se você for começar a comprar ações, a corretagem dela é muito alta, né? Ela cobra R$ 14,50 ou R$ 14,80, se eu não me engano. E o BTG cobra 8, né? Tem uma outra corretora, que é a Rico, que acho que cobra menos ainda, acho que cobra 6,50. Tem uma outra, que é a MyCap, cobra 5, né? E tem a Clear, que eu recomendo quem começar, comece pela Clear, que é tudo de graça. Não cobra corretagem nenhuma, né? Agora, se, por exemplo, eu vou investir só em fundos imobiliários, não vai pela Clear, vai por BTG, por exemplo, pela XP. Eu vou comprar ações também e não tenho muito dinheiro. Começa pela Clear, porque a corretagem
Se você investe pouco dinheiro e paga uma corretagem cara, ela tira a rentabilidade das suas ações depois. Você leva mais tempo para rentabilizar seus investimentos, né? Então, eu vou começar com pouco. Começa pela Clear, né? Que não cobra nada. Mas tem várias que Show são de bola, boas. obrigado. Alô. Marcelo, uma coisa interessante aí que você colocou sobre a questão de não colocar os ovos na mesma cesta, né? Nunca de Isso, colocar tudo no mesmo exatamente. lugar. É interessante também, assim, o ideal é que a gente chegue na renda passiva, né? Que é ela que vai dar a independência financeira. Isso. Mas, assim, enquanto a gente não tem a renda passiva ainda, o ideal é que a gente sempre tenha mais que um tipo de renda também. Porque o que Sim. acontece? A gente às vezes acaba principalmente quem é SLT, né? A gente acaba tendo a falsa sensação também de segurança na CLT e a gente acaba tendo uma única renda, que é aquele do trabalho, né? E muitas vezes você perde aquela renda ali, hoje em dia, com a questão do desemprego, você demora para conseguir um emprego, então, assim, você perdeu aquela renda, acabou. Então, assim, quem está empreendendo, por exemplo, o ideal e trabalha também, o ideal é sempre, assim, tentar diversificar as rendas também. Eu tenho aprendido isso agora, sempre ouvi, mas não botava em prática, né? Comecei a botar em prática agora, recentemente, de uns meses para cá, essa questão, e assim, de pensar em ter mais de uma renda. E o ideal é que realmente a gente faça ali essa renda passiva, né? Mas enquanto isso não acontece, porque às vezes a gente encontra um exemplo bem claro que essa questão da falta de organização financeira e de você não ter uma renda a mais foi agora no início da pandemia. Porque teve gente, logo no início da pandemia, que falou, vou suspender os contratos, a pessoa já não tinha dinheiro para ficar um mês sem trabalho, entendeu? Então, assim, se a pessoa tem uma renda a mais ali, uma outra coisa que você consiga meio que cobrir durante um período, é uma boa também, né? Não, com certeza, Se, por exemplo, que nem marido e mulher trabalham, é legal, né? É mais uma segurança para a pessoa e também aumenta o poder de poupar, né? Enquanto está tudo bem, aí um perdeu o emprego, o outro mantém, né? É uma boa, com certeza, né? Se puder, realmente é ideal, né? Mas é isso aí. Mais alguém quer falar? Tirar alguma dúvida? Marcelo, não Pode sei se você falar, amigão. falou. A questão de investimentos hoje na tendência de criptomoedas, né? Bitcoins. Você acha que é um mercado seguro de investimento? Ou ele é meio. É muita insegurança? Fernando, o Bitcoin tem alguns investimentos que os retornos são muito grandes, né? Mas as perdas são enormes também se acontece, né? Esse é o tipo do investimento hoje das moedas, das criptomoedas, né? Os bitcoins, os litecoins, entre outros coins aí que existem, né? Então, assim, vale a pena investir? Talvez valha, mas um dinheiro muito pequeno, né? Então, vamos dizer, eu tenho 100% da minha bolada lá, eu vou investir uns 5%, né? Aquele dinheiro, assim, que você fala assim, ó, se eu perder, eu não vou ficar me martelando com isso, entendeu? Porque pode ser que aquele pouquinho de dinheiro que você pôs, como o Bitcoin, essas coisas, a rentabilidade às vezes cresce muito rápido, né? De repente aquele pouquinho vai virar uma bolada boa. E caso dê errado, né? Eu investi no Bitcoin e deu tudo errado, perdi grande parte do meu dinheiro. Não é uma situação que você vai ficar se martirizando por aquilo, né? Falar, comprometeu minha renda passiva. Então, esses investimentos muito voláteis, né, que existe uma rentabilidade muito grande num curto espaço de tempo e a possibilidade de uma perda grande também, você deve investir muito pouco. Mas se você gosta, investe, entendeu? Não tem problema nenhum.
Eu posso perguntar? Opa, pergunta aí. Fala aí, Miguel. Você falou sobre quem quer iniciar com investimento, iniciar pelas ações da Clear, se eu não me engano foi isso? Pela corretora Clear. Isso. Aí você falou que eles não cobram nada, mas como que eles ganham se eles não cobram? Ah, então. Porque, assim, as corretoras, elas ganham, elas têm várias formas de rentabilizar para elas, né? Uma delas é a corretagem, que a Clear não cobra. Outra é o dinheiro que você deixa lá esperando, né? Na sua conta corrente lá na Clear, né? Que eles utilizam esse dinheiro para fazer investimentos de curto prazo. E quando você usa, eles te devolvem, mas ganhou. Outra coisa são que você às vezes está lá na Clear, eles te vendem um fundo de investimento, tal. Eu nem sei se a Clear vende fundo, mas quando ela vende um fundo para você, ela, por ter feito essa intermediação entre o fundo e você, ganha também uma comissão pela venda do fundo, entendeu? Então ela não te cobrou corretagem, nada, mas ela ganhou por outra, o seu dinheiro estando lá fez ela ganhar por outros meios, né? É assim que ela ganha, né? No Agora eu entendi. entanto, no entanto, a Clear, por fazer isso, ela não oferece para você um serviço, vamos dizer, de primeira qualidade, assim, e não é que vai dar errado, mas ela, por exemplo, eu quero conversar com um assessor aí para dar uma ajuda comigo. Não, você conversa só com um robô lá na Clear, entendeu? Então é assim, né? Eu quero ver como é que faz isso. Você entra na ajudinha lá e vai ter que se virar, né? Aí, por exemplo, você entra numa XP, você paga R$ 14 de corretagem, mas o cara te atende, fica com você bastante tempo, é capaz até de fazer uma videoconferência com você, né? Então, o nível do atendimento cresce. Mas aí você paga mais por isso, entendeu? Entendi. Obrigado. Falou. Você pode fechar a tela para a gente ver todo mundo aqui, que eu quero fazer uma fotinha? Eu não parei o compartilhamento. Tá bom. Agora que eu vi, cara. Meu Deus. Todo mundo junto aqui. Peraí. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu vou fazer uma foto. Simone, quer tirar alguma dúvida? Carliana? Jô, Shirley? Alguém quer falar? Estava falando no chat aí, você leu as mensagens? Você viu as mensagens no chat? Comigo? Não, não vi, não. Não viu, não? Está todo mundo falando aí com você. Não, eu nem vi, nem abri o chat aqui. Tá lotado hoje, Eu precisei fazer um convitinho de casal para ele aceitar o convite de vir aqui para compartilhar. Ai, a estratégia deu certo. Fernando, eu já tenho isso na minha mente para você, viu? Pode deixar. Rapidão, hein, Fernando? Fernando está com a sala nova. Eu não falei lá no grupo, mas quando eu vi aquela sala vazia, minha vontade foi de entrar lá e encher. De fazer. Não, tá decorando. Ô, Sheila, tá faltando sua live aqui, hein? Marcelo vai ter que também fazer de Pois casal para você. ele vai ter que fazer outra comigo para eu poder falar, né, Miguel? Estamos isso aí. esperando aí, né? Boa pedida, Miguel. Ó, deixa eu printar então aqui, fazer uma fotinha. Gente, tá todo mundo aí para abrir a câmera, fazer uma foto. Carly, Laís, Elisângela. Adriano está entrando aí. Oi, Sheila, enquanto você tira essa foto, posso fazer uma pergunta aí para o Marcelo? Fica à vontade, Neymar. Ei, Marcelo, boa noite. Opa, boa noite. Então, você falou em relação a essa diversificação e para não correr menos risco, né? Dar uma mitigada nos riscos. Como é que você trabalha essa questão de
ter que tirar de um fundo para outro, como é que você faz essa análise? Eu geralmente acompanho assim, muita pessoa que está por trás do fundo, do Pactual, do BTG, da Empíricos. Você também tem essa mesma percepção? Quando você vai resgatar de um para migrar, né? De um para outro, você acompanha as pessoas que estão por trás do fundo? Ah, sim, é. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito dessa parte de investimentos, né? Então eu acabo lendo muita coisa, né? E acompanho sim, tá, Neymar? Eu acompanho algumas coisas que a Empíricos fala, acompanho a BTG, né? E realmente, muitas das vezes, eu sigo muitas indicações deles e tem dado muito certo, tá? Show de bola. Porque o Miguel ficou aí na dúvida de como eles são rentabilizados, né? É só se perguntar, até quanto aí, em relação ao PicPay ou essas fintechs que existem aí, né? Eles prometem pagar 100% do CDI. Então, assim, tem outras formas de se rentabilizar. Só o fato de ele ter um montante de uma população colocando o dinheiro lá já tem uma boa poder de barganha junto ao mercado, né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo? Né? É isso aí. Show. Cadê o fotógrafo? Vou tirar a foto aqui. Sérgio. Tá. Vou tirar aqui e vou printar a tela. Vamos ver se deu. Só não apareceu a Adriana aí. A Adriana tá aí, Carly? Ei, Adriana. Boa noite. Vou fazer mais um aqui. Adriana. Ei, boa noite a todos. Acabei de chegar. Tudo bom, Adriana? Deu para ver pelo menos o finalzinho. Parabéns. Boa noite, Adriana. Beleza, consegui tirar. Então, pessoal, alguém quer tirar mais alguma dúvida? Eu acho que o bate-papo foi bom, né? Eu gostei. Excelente. Missão Muito dada, bom. missão cumprida, né? Missão dada, missão cumprida aqui com o Marcelo hoje. Obrigadão, Marcelo. Valeu, gente. Muito útil. Tá ótimo, obrigado. Agora vamos aplicar, né? Partiu colocar em prática agora, né? O mais importante é isso, é colocar em prática, né? Hoje essa semana eu estava falando com a Sheila, né, que eu tinha visto essas frasezinhas que eu pus na apresentação, eu tinha visto uma que era lá era um governante chinês, eu não sei agora se era não sei, governante ou filósofo chinês, era Confúcio, era Mao Tse Tung, eu não sei qual que era, que falou, não importa a distância, né, do seu objetivo, o importante é dar o primeiro passo, né? Nós é massa. Mas é isso aí. Nós foi tão bom que ninguém quer ir embora, tá vendo? Parabéns, Marcelo. Parabéns mesmo. Esperamos em breve ter outra. E ter uma live com você. Arrasou. Já tô imaginando já uma live dele com o Primo Rico. Aí vai Bora ser. mentalizar. Bora mentalizar. Boa noite. É porque eu ia comentar uma explanação melhor do que a do Primo Rico. Parabéns. Valeu, Roger. O Primo Rico perdeu. Valeu. Obrigado aí. A casa tá cheia. Ninguém quer ir embora, hein? Olha, que legal. Teve mais Valeu, Marcelo. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos todos aí, né? Valeu, Simone. Mudar a nossa cultura, né, em relação ao dinheiro. Com certeza, precisa mudar Nunca mesmo. É tarde, né? Você vê que a Simone falou isso, eu lembrei de um negócio, né? Que hoje nós aqui, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Mas o pessoal que investe na Bolsa, até 5 anos atrás, eram 500 mil pessoas, né? E agora subiu para 1 milhão e pouquinho. Mesmo assim, né? Mesmo assim, é menos de 1%, muito menos de 1% da população brasileira
investe e bolsa não é só ações, né? Os fundos imobiliários são por lá, o Tesouro Direto é por lá, as ações é por lá, né? Mas, assim, é menos de 1% da população brasileira que investe. Nos Estados Unidos é mais de 40%. Na verdade, 60% das pessoas investem na bolsa lá, né? E aqui no Brasil, menos de 1%. Né? Justamente. Então, a gente tem que mudar um pouco essa cultura, né? E eu acho que a gente mudando e se conscientizando, a gente teria uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Ó, boa noite, então, hein? Boa Foi noite, muito bom estar aqui com Pessoal, vocês. boa noite. Valeu. Muito bom, gente. Pessoal. Tchauzinho. Pessoal, boa noite. Tchau, Próximo, Boa noite, se Délia. quiser. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Quem vai apagar a luz, hein? Valeu, pessoal. Boa noite, hein? Tchau, Boa Neymar. noite. Boa noite. Boa Uhum. noite. Forte abraço. Um abraço. Olha, eu Não é tô prova do ouvindo Big Brother, não, né? Ah, De resistência, não, né? tá aparecendo. Bom, gente. Fico com Deus, vou lá. Tchau. Amanhã é dia de ver concerto de carro agora. Você Tá, sofreu acidente de carro, mas você tá bem? Não, também o motoqueiro bateu do lado do carro quando eu estava passando por uma avenida, né? Ele entrou na rua.